Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai continuar com a nossa história medieval, a história do Parsifal, tá? E amanhã não vai ficar aqui no replay, porque é uma história um pouco diferentona, né? Mas quem quiser pede o link para o YouTube que eu vou passar para vocês. E assim que a gente acabar, eu vou subir lá no YouTube, tá? Se der tudo certo, se tiver tudo em ordem de gravação. Senão vou ter que repetir o dia de hoje. Tá, eu não consigo enxergar direito o que está escrito, mas vamos lá. Boa noite. Então, vou começar contando, tá? Porque aí se alguém perder alguma parte, depois vê lá no replay. O replay tem a vantagem que dá pra gente ver um pouquinho mais rápido, né? E pular todas essas partes. Tá saindo som direitinho? Tá saindo som direitinho? Tá bom? Então tá bom. Qualquer coisa me avisa aí, tá, pessoal? Então, essa história, a gente acabou ela semana passada, na parte em que nascia o nosso herói, o Parsifal. E tem um detalhe importante que eu tenho que acrescentar. Quando o pai do Parsifal deixou a Belacane, a mais sábia, mais bela do Oriente, o filho que nasceu dessa união chamou-se Firefis. E ele era a rainha, a Belacane era muito negra, porque era uma menção à rainha de Sabá, que era a dona da sabedoria, e ele era do Ocidente. Então, o autor da história colocou o Firefis não como uma mistura, mas sim como partes brancas e partes negras. Então, Firefis nasceu malhado. Depois da nossa história, ele vai reaparecer e vai se casar também, e o filho dele vai dar origem ao Prestes João. Prestes João é um santo e ele vai ter uma influência enorme no Oriente como cristão. Então ele vai aparecer lá mais pra frente na história, tá? Então nós paramos na parte em que o Parsifal, mesmo sendo criado sem saber o nome dele, sem saber de onde ele era chamado de Bom Filho, Querido Filho e Bonito Filho pela mãe dele, que proibiu todo mundo na redondeza de sequer falar e citar o nome, de citar o nome Cavaleiro. E mesmo assim, ele imediatamente, quando ele chega no final da adolescência, quando vai entrar para a juventude, a primeira coisa que ele vê é um cavaleiro. E ele associa esse cavaleiro por ele estar brilhante, por ele estar com uma armadura da cor prateada ali, ele associa com um anjo, porque era o que ele imaginava, que era brilhante como o sol, como a mãe dele tinha descrito. E ele chega em casa e quer ser cavaleiro. E a mãe, ao ver isso, desmaia. E o que vai acontecer em seguida? O Parsifal, ele explica para a mãe que ele quer ser aquilo, ele quer ser cavaleiro. E ela tenta conversar com ele, ver ali se tem algum jeito de fazer ele desistir da história, mas não tem jeito, ele tá fixado naquela ideia. Ele fala, então tá bom, então vou te ajudar. E aí ela pensa, ela faz para ele uma roupa de bobo da corte. Por quê? Porque ela pensa, se eu colocar ele como bobo da corte, ele vai lá, vai tentar ser cavaleiro e vai desistir. Então ele vai voltar para casa, vai voltar aqui para esse mundo onde eu criei. Vamos então relembrar. O nome dela era Herceloide, aquela cujo coração sofre. Aquela cujo coração sofre, ela sonha quando ela está para dar a luz ao Parsifal, que ela dá a luz a um dragão e esse lhe arranca o coração e sai voando. E quando o Parsifal, para protegê-lo, ela vai para a floresta, mesmo ela sendo rainha de 2 reinos, sendo uma pessoa muito rica, uma pessoa muito influente,
ela se recolhe para dentro da floresta para proteger esse menino, para proteger de que ele morra como pai. E vamos lembrar da história sistêmica, o avô também morreu em luta, numa justa. Então ela quis proteger esse menino, proteger ele de tudo, e mesmo assim a primeira coisa que acontece é ele encontrar o destino dele. Também uma fala que eu não falei, que quando ele encontrou esse cavaleiro, ele perguntou o que era, mas então se você não é um anjo, o que você é? Um cavaleiro. Tá, então como é que eu faço para ser também cavaleiro? Aí o cavaleiro responde para ele, não é bem assim como você está pensando. Alguém tem que sagrar cavaleiro, e quem sagra cavaleiros é o rei Arthur. Primeiro você tem que merecer, e é ele que vai te fazer cavaleiro. Ele falou, legal, então eu preciso encontrar esse rei Arthur, porque ele vai me fazer cavaleiro. E aí ele vai para casa e a mãe começa a preparar as roupas dele. Ele falou, então eu tenho que te preparar para você ir lá para o mundo exterior, porque você só viveu comigo. Então eu vou te contar algumas coisas. E aí ela começa a preparar ele, tendo as falas dele de que ele deve sempre pedir a Deus, que ajuda todas as pessoas, quando ele tiver em dúvida de alguma coisa, pedir ajuda para Deus. Para ele ouvir o conselho dos mais velhos, então se tiver alguém mais velho, que ele aceite esse conselho. E também para as moças, para as mulheres, ele agir com respeito, aceitar o anel e dar um beijo e um abraço, porque era isso que ela conhecia lá como educação nessa época. E aí, então ele sai com roupa de casa de bobo da corte, sai com um cavalo lá mais ou menos, mas mais para ruim do que para bom, e sai. Quando ele está atravessando, e ela também fala uma coisa, não passe por águas turvas, escolha um lugar para você passar um rio que tenha águas transparentes, que você consiga ver o fundo. E aí ele sai, e ele sai todo feliz, tão feliz que ele nem olha para trás, e a mãe dele acompanha ele até uma parte do caminho. Não olhando para trás, ele não vê que assim que ele se afasta e a mãe o perde de vista, ela cai morta no chão. Ela morre do coração de tanta dor de perder aquele filho. E aí o Parsifal segue o destino da vida dele. Vamos relembrar. Então ele tinha 18 anos nessa época, não sabia o nome dele, porque ele era... Como ele era chamado, bom filho, querido filho e lindo filho. E ele sai então para se tornar um cavaleiro, já que quem sagra cavaleiros é o rei Arthur, então ele vai procurar onde está o rei Arthur, com aqueles conselhos da mãe. E ele lembra também, que eu não sei se eu falei isso, mas estou falando agora, que o Parsifal era um excelente caçador. Ele atirava aquelas lanças pequenas chamadas venábulo, com muita perfeição, e não perdia nenhuma caça. Então ele sai aí lá podemos chamar de fazenda, onde a mãe dele criou ele, todo resguardado de pessoas, de conversas, de tudo. E ele cresceu muito perto da natureza e com uma índole muito pura, muito ingênuo de tudo, porque ele não conhecia as pessoas, não conhecia as regras sociais, não conhecia nada. E aí essa viagem, nós vamos ter uma segunda parte dessa história, que a gente vai fazendo umas reuniões no Zoom e vai conversar a respeito da história. Aí os detalhes estão lá no Telegram, tá? E também talvez eu conte ela na quinta-feira e aí passe direto o link para vocês na quinta-feira de manhã. Então vamos ver como é que isso vai ficar ainda, tá? Então ele saindo, nos assemelha muito, porque essa história é um precursor do ser humano moderno. Então o pai do Parsifal, o Gamoret, ele tinha essa busca e essa ânsia eterna, essa ânsia grande
em busca de alguma coisa que ele não sabia o que era e que ele não conseguia encontrar. Ele foi atrás das conquistas dele e aí ele sai também em busca de algo, e o Parsifal quer se tornar um cavaleiro. O pai já era cavaleiro. E aí ele sai. Quando ele sai, ele encontra um rio. E como a mãe tinha dito para ele, não atravesse águas turvas, ele foi descendo o rio e sem encontrar um lugar onde a água tivesse transparente para ele poder atravessar. Até que ele achou, lá quase no final da tarde, ele tinha saído muito cedo de casa. E ele vai andando, então ele já tinha andado quase todo dia. E ele chega, encontra um acampamento e tem uma tenda muito bonita, muito bem feita. E aí lá, sozinha, está uma dama, deitada numa cama linda, maravilhosa, e ela está com uma roupa meio que só a roupa que não é vestido nem nada, era meio que só a roupa de baixo, como era o costume na época. E ela está sozinha, completamente vulnerável, e eis que entra dentro da tenda dela esse jovem, muito forte, muito grande, muito bem apessoado, muito musculoso. E ela, diante daquela visão, vamos lembrar lá que ele está vestido com roupa toda meio esquisita, roupa de bobo da corte, e ela olha aquilo tudo e ela não fica nem tão assustada e nem acha tão normal, e pede para ele sair. Mas como era uma dama e a mãe tinha falado, beije, abrace, leve o anel, e aí foi o que ele fez, e ela ficou atônita com o gesto dele. Ele beijou, abraçou, tirou o anel dela, ela não queria entregar, ela falou, se meu marido te pega aqui, vai ser a maior confusão, não faça isso, me dá esse anel. E ele ainda fala, não, a minha mãe falou que eu devo aceitar o anel, pegar o anel. Ele falou, tô com muita fome. E aí tem lá uma bandeja com comidas que estavam prontas para quando o cavaleiro, o marido dela, chegasse. E ele se serve e come quase tudo, porque vamos lembrar que ele era forte e grande, e ela fica muito mal, muito embaraçada com toda aquela situação. E ele pergunta, ele fala que ele precisa encontrar o Arthur, e ele sai, todo meio que atrapalhado. E aquela situação é toda muito embaraçosa, muito atrapalhada, é muito estranha. E não dá, e esse jovem sai de novo. E aí não dá nem uma hora, alguma coisa assim. O nome dessa dama era Ieshut. E chega o marido dela, que chama Orilus, tá? E o Orilus, ele chega e logo vê pegadas de casco de cavalo e tal, e vê a mulher toda assustada, toda sem saber o que fazer, quando ele entra dentro da tenda. E aí ele fala para ela, entrou alguém aqui? Aí ela não sabia nem falar se sim ou se não conseguia se explicar. E ele falou, me fale se você foi desonrada, porque você foi desonrada. E ela fala que não, mas ele não quer acreditar. Orilus era um duque e Ieshut era uma princesa. Então, em grau de títulos, ela tinha mais títulos que ele. E ele resolve que que ele não vai a tratar mais como esposa, vai tratar ela como se fosse alguém completamente inferior. Tirou as roupas dela, as roupas bonitas, vestiu ela com uma túnica bem rústica, e estava quase entrando o inverno, então os dias eram frios, e Ieshut ficou assim. E o cavalo que ela tinha era um cavalo que era um cavalo meio que de carga, não era um cavalo bonito como era o dela. E ela, naquele momento, ela aceita isso. Porque se trata, depois a gente vai ver, de uma mulher dessa mesma família da Herceloide e de outras mulheres que vão aparecer ainda na história. Então Ieshut fica humilhada por conta do marido achar que ela estava mentindo e que ela estava fazendo algo errado. E o Parsifal
muito ingênuo, não tinha feito nada, mas tinha levado o anel dela, que isso era uma condição que colocava ela numa condição meio que de comprometimento com aquela situação. E aí ele vai, o Parsifal já estava lá na estrada, aí a Enxute fica humilhada e o Ódilos acha que ela tem culpa no cartório, que ela deve alguma coisa. Ela, dentro da integridade dela, dentro do nível de consciência que ela tinha, a Enxute, ela assume essa situação, quase que assim, a história traz isso como kármica. Então a consequência do ato do Parsifal é ela que vai pagar, e a consequência do Órilos não acreditar na própria esposa também é a Enxute que vai carregar. Então veja, é uma carga que ela assume sem se desesperar, sem perder a atitude e o posicionamento dela, e ela fica muito melhor do que nós poderíamos ficar no nosso tempo, né? Então ela aceita tudo isso. E aí segue lá o Parsifal, lindo, faceiro, e ele é pego por escutando um choro de mulher na beira da estrada. E ele vai e chega até uma encruzilhada. E tem lá uma dama, e ela tá segurando um cadáver, um cavaleiro morto. Fugiu o nome, Sigune é o nome dela, tá? A Sigune tá no colo, e a Sigune é a imagem de uma Pietà, uma mulher, uma dama também honrada, segurando quase que no colo um cavaleiro morto. E ela tá chorando muito. E o Parsifal para e fala: o que aconteceu? Como que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Ela falou: você não pode fazer nada. Meu cavaleiro, ele está morto e a culpa é minha. Eu pedi para ele uma prova, Schnotaulander, o nome dele. Depois eu vou escrever porque é difícil, tá? Eu pedi para ele uma prova de amor. A gente já viu antes na história que isso já havia sido feito também. Eu pedi para ele uma prova de amor, e quando ele conseguiu essa prova, ele foi roubado. Roubaram dele o que eu pedi. E o cavaleiro que roubou o matou. E daí o Parsifal ficou indignado. Ele falou: me fale quem foi, aonde foi, que eu vou vingar ele para você. E não precisa chorar. E ela fica ali, e ela fala assim: mas quem é você? Aí ele fala: eu sou o bom filho, querido filho e bonito filho. Então ela falou assim: eu sou Sigune, eu sou a sua tia. Você se chama Parsifal. Você é o filho da Herseloide, minha irmã. Então, o que a gente vê na história? A família de sangue do Parsifal é a mesma família do destino dele, ou seja, é a mesma família espiritual, né? E ele segue, então, e lá nesse caminho, ele pergunta: para que lado foi esse cavaleiro para que eu possa vingar ele para você? Só que ele está de roupa de bobo da corte. E o Órilos, que foi quem matou Schnotaulander, tinha ido para um lado. A Sigune manda o Parsifal para o outro lado. E o Parsifal anda a noite toda, anda o dia todo, e ele está chegando perto de uma estalagem. E lembra o que ele queria? Ele queria achar a corte do Arthur para que ele fosse sagrado cavaleiro. Ele falou: o Arthur vai me fazer cavaleiro. E a mãe dele tinha dado para ele um broche para ele levar na viagem. E quando ele está chegando e ele acha essa estalagem, a pessoa que recebe ele fala assim: poxa, tá todo mal vestido, tá todo desse jeito, aqui não vai ficar não. Fala assim: não dá para você ficar. E aí ele também não tem dinheiro para pagar. Daí ele lembra do broche. E ele entrega o broche. E a pessoa que está lá
quer meio que explorar ele, porque uma joia fala que só paga a estadia dele à noite. Então ele fala, pede para que pelo broche, pelo menos ele leve ele até a corte do Arthur. E aí o dono da estalagem, melhor, aceita essa troca. E leva, ele dorme lá, ele se alimenta, ele tem uma boa noite de sono, se alimenta bem, e no outro dia de manhã, cedinho, o dono da estalagem leva ele até um campo, um lugar, e fala para ele: se você continuar aqui reto, você vai dar lá no acampamento do Arthur. E aí ele chega com um cavalo meio ruim e vê várias tendas, todas imponentes, uma pequena muralha. E quando ele chega, ele tá naquele um cavalo feio, tá com roupa de bobo da corte, e ele chega e tem um cavaleiro vestido todinho de vermelho na frente desse acampamento, e ele está segurando a maioria das coisas que eu estou falando, ela tem uma simbologia, que aí depois nós vamos tratar no nosso encontro pelo Zoom, conversar sobre essa simbologia, conversar sobre todos esses detalhes. Esse cavaleiro, ele chama-se Iter. O que quer dizer Iter? Lá queria dizer ferro, o vermelho, o fogo, o colérico, o que não tem paciência, não espera nada. E aí o Iter está segurando uma taça de ouro. E aí o Parsifal pergunta para ele: eu estou procurando a corte do Arthur. Ele falou: é aí mesmo, você tá certo. Aliás, já que você vai lá, leva essa taça de volta que eu roubei da Guinevere. A Guinevere era a esposa do Arthur. E também derramei vinho no ventre dela. Então, olha só essa simbologia. E aí, e fala pro Arthur que eu estou esperando ele aqui fora para um duelo. E o Parsifal entra lá. Só que quando o Parsifal entra, ele nunca tinha saído lá da casa da mãe dele. É a primeira vez que ele se encontra com pessoas no mundo externo. E aí ele chega na porta da tenda, tem lá um mestre de cerimônias. E ele se dirige ao mestre de cerimônias como se fosse o Arthur. E ele fala: olha, eu vim aqui para ser sagrado cavaleiro e você vai me fazer cavaleiro Arthur. Todo mundo cai na risada. O mestre de cerimônias fala que ele não é o Arthur, que ele tem que ir lá falar com o Arthur, mas não era bem assim. Ele fala: mas eu trouxe essa taça e tem um cavaleiro lá fora esperando para duelar com o Arthur. Então eles chamam eles chamam lá e ele vai conversar com o Arthur. Quando ele está entrando, ele explica a situação pro Arthur, e o Arthur fala assim: não é bem assim. Você tem que merecer ser cavaleiro. E um jeito de você ser cavaleiro é você derrotar outro cavaleiro. E aí ele fala: tudo bem, então eu vou lá e derroto aquele cavaleiro que tá lá fora, e você vem aqui e me faz cavaleiro. E aí ficou tudo muito estranho, e também estava ali resolvendo uma solução para a corte, porque esse cavaleiro, ele estava sendo ali uma pessoa que tinha sido meio que colocado para fora daquela tenda. Então a corte do Arthur estava incompleta. E se o Arthur fizesse a luta com esse cavaleiro, ele ia ficar em desvantagem, porque ali aconteceu um problema com honra e aconteceu um problema com a esposa do Arthur, com a rainha, com a Guinevere. Então, quando escutam toda essa história, uma dama que tinha feito um voto de nunca mais rir, e que falou que só ia rir quando encontrasse uma pessoa digna, que ia ser digna do Graal, ela imediatamente soltou uma gargalhada. E o mestre de cerimônias, que era aquele que deu um tapa no rosto dela. E aí o outro irmão dela, que tinha feito voto de silêncio, que falou que só ia falar de novo quando a irmã voltasse a rir,
falou pela primeira vez depois desse voto, falou: isso vai te custar muito caro. Falou pro Cailletes que tinha dado uma bofetada nessa dama, que só ia rir quando achasse uma pessoa digna. E ela riu do Parsifal. Então anotem aí. E o irmão dela falou: essa bofetada vai te custar caro, tá? Só avisando. E aí sai o Parsifal todo desajeitado, e lá fora tem um pajem também. E aí ele fala pro Uther que ele vai enfrentar o Uther. O Uther nem dá bola. Ele falou: olha, né, imagine, sem condição. E aí eles têm ali um diálogo curto e o Uther coloca o elmo e abaixa. O Parsifal não espera nada e joga a lança dele lá pequenininha e passa pela viseira do Uther e acerta o olho dele e atinge o cérebro. Então, nesse momento, o Uther cai morto e é um escândalo. Tanto porque o Parsifal ele não sabia nada sobre as regras da cavalaria, ele não esperou nada, ele simplesmente agiu por impulso. E também aquele cavaleiro vermelho, ele morreu com muito sangue, ele morreu com muito vermelho. E aí ele pede pro pajem para tirar as roupas. Então tá pensa naquele angu, né? Tá saindo sangue, tá aquela catástrofe, o pajem fica de boca aberta porque ele não seguiu nenhuma regra, o pessoal lá dentro fica todo escandalizado, porque afinal de contas o Uther era um cavaleiro da corte do Arthur, e ele é morto por uma pessoa que não é cavaleiro, que não segue regra nenhuma e que é totalmente despreparado e vai lá e mata, e num gesto assim completamente sem pé nem cabeça, sem nenhum trato social. E aí ele sai, pega as roupas, veste todo ensanguentado. O pajem fala: não, você tem que tirar essa roupa para pôr. Ele falou: de jeito nenhum, essa roupa foi minha mãe que me deu, essa roupa é da minha mãe, então eu não vou tirar ela. Ou seja, ele veste toda a roupa do Cavaleiro Vermelho, toda a armadura, a malha, em cima da roupa de bobo da corte. E aí quando ele entra na corte para ser sagrado cavaleiro, tá aquela coisa mais estranha ainda, tá todo mundo chocado, tá todo mundo... E o Parsifal não sabe nem o que fez, não sabe por que ele está causando. Porque ele foi lá para virar um cavaleiro, ele tinha que matar um cavaleiro, ele matou o cavaleiro, pegou a roupa do cavaleiro, agora ele tinha a roupa do cavaleiro, tinha o cavalo do cavaleiro. E como é que estava tudo errado, se ele fez o que estavam falando para ele fazer. E aí o Arthur todo meio ali desajeitado, bom, o Parsifal agora é um cavaleiro. Mas ele é um cavaleiro de verdade? Do jeito que ele fez tudo? Mas enfim, ele é um cavaleiro. O Parsifal, ele sai dali completamente sem rumo. Antes ele tinha a corte do Arthur para ir como objetivo. Agora parece que ele fez uma coisa completamente errada, mas ele nem sabe o que é. E meteu o pé pelas mãos e sai com o cavalo do Uther sem rumo. E dizem que ele cavalgou por 3 dias e 3 noites, mas nenhum cavaleiro em sã consciência, nem sem todo o peso que ele estava carregando, porque uma armadura pesava de 15 quilos a 30 quilos a mais de metais em cima do corpo. Então nem um cavaleiro desarmado iria andar em uma semana o que ele andou em 3 dias. E aí ele tá andando com o cavalo sem rédea, então sem rumo, sem direcionar o cavalo. O cavalo vai para o cavalo o conduz, leva para onde o cavalo quer. Não é o Parsifal que conduz o cavalo e tem um caminho e tem um objetivo e tem para onde ir. E aí o Parsifal vê lá algumas torres e aí ele se aproxima, tem um portão aberto, é uma propriedade grande, uma propriedade, mas que está com esses portões abertos. E os pajens, na época, passavam por esse portão, tinham os pajens, eles desmontaram o Parsifal, acham tudo muito estranho,
ele tá todo ensanguentado, porque ele vestiu aquelas roupas ensanguentadas, e aí chamam o senhor daquela propriedade, que era o Gunnemans. E o Gunnemans, olha só, era um professor de cavaleiros. Ele era um cavaleiro idoso, era um senhor mais velho. E os pajens chamam o tal do Gunnemans. Ele falou assim, olha, vai lá ver porque o sujeito é super estranho. Ele tá com roupa de cavaleiro, mas tem alguma coisa esquisita. Ele tá todo chacoalhando o escudo e tal, ele não sabe nem segurar o escudo direito, não sabe... Tá alguma coisa estranha. E aí o Gunnemans vai lá e dá de cara com aquela figura e sente um afeto pelo Parsifal. Vê ele todo despreparado, vê ele... E aí os pajens conseguem, tiram dele a armadura e tal, mas na hora que chega na roupa de bobo, eles falam que não, o Parsifal fala que não, que de jeito nenhum, ele não pode tirar aquela roupa, porque a roupa foi a mãe dele que deu para ele. E ele fica lá. E aí o Gunnemans, com todo jeitinho, começa a conversar. E o Parsifal ouve, porque a mãe tinha aconselhado a ouvir pessoas mais velhas, que iam dar conselhos para ele. Então o Gunnemans começa a ensinar ele. Fala, olha, se você quer, você fica aqui. Eu vou te ensinar a como ser um cavaleiro. Porque você tem aí tudo que é necessário, se vê que você é nobre, tem o corpo de uma pessoa nobre. Vamos também lembrar da estirpe do Parsifal. O Parsifal tem uma mãe que descende de fadas, uma avó que descende de fadas por parte de pai. Então isso queria dizer que eles tinham uma comunicação com o mundo espiritual já de tradição. E por conta disso, por ter falado que o pai era um cavaleiro, uma pessoa honrada, uma pessoa respeitada em muitos lugares, e o avô e o pai. E o pai conseguiu conquistas por si só, pela própria individualidade, muito grandes. Então se vê que ele tem uma hereditariedade preparada, para que nasça um corpo mais preparado, um físico preparado. Tá funcionando. Então o Gunnemans, olhando tudo isso, começa a preparar o Parsifal para que ele seja realmente um cavaleiro. Ensina ele a manejar a espada, a segurar o escudo e começa a dar trato social para ele. E fala para ele, olha, não faz perguntas, não fica falando um monte, escuta, a sociedade vai te revelar o que está acontecendo. Então não fica fazendo essas perguntas inúteis, não fica perguntando o porquê das coisas, não fica... escuta, presta atenção, dá ouvidos e a situação se mostra para você, ok? E deu ali vários conselhos de como ele deveria se portar. E esse Gunnemans tinha uma filha que se chamava Liase. Liase era muito jovem. E aí o Gunnemans tinha acabado de perder um filho também numa luta. E ele pensou, poxa, esse menino é um menino bom, é um menino que ele tem uma origem nobre. Pensando bem, eu até que poderia adotá-lo. E se ele se casa com a minha Liase, tá tudo perfeito, porque aí eu tenho quem tome conta da minha propriedade e resolve dois problemas, já se casa com a minha filha também. E o Parsifal lá tinha achado a Liase bonitinha, a Liase também tinha achado ele um gato, né? E tava lá tudo certo. Mas aí o Parsifal recebe todo aquele treinamento, recebe todo o ensinamento, respeita muito o Gunnemans, só que chega um dia e ele fala assim, olha, eu preciso ir. E aí o Gunnemans, que já entende que também não pode segurar, fala, ok, você pode ir. E aí o Parsifal cavalga por 2 dias e chega num lugar. Vai dar tempo. E chega num lugar e tem um castelo sitiado. Lembra lá onde a gente já viu essa cena, já viu se passar essa história. Tem um castelo sitiado
E aí ele entra, e aí ele bate na porta, não recebem ele, depois ele se explica, e aí recebem. E aí vem imediatamente 2 cardeais explicar a situação para ele. Falar assim, olha, a gente tá sitiado, não tá entrando comida aqui, as pessoas estão passando fome. E vamos lá conhecer a nossa rainha do castelo, porque o senhor pai dela morreu e ela ficou encarregada de administrar o castelo. E o jovem que ia se casar com ela, que, tchan tchan, era o filho do Gunisman, mas eles não sabem ainda, morreu numa justa e agora tem um outro cavaleiro que quer casar-se com ela à força para ficar com o castelo e para ficar com o reino. E aí quando ele vai conversar com a rainha, ele ia conversar com a rainha só no dia seguinte. Então os pajens levam ele para um quarto, ele tem uma refeição bastante humilde por causa da situação do castelo e ele fica lá. Mas o que acontece no meio da noite? Essa moça, que chama-se Kundvir Amur, o que é Kundvir Amur? É aonde vai brotar a sabedoria e transformar-se em beleza. Isso quer dizer o nome dela. A Kundvir Amur sabe que lá está hospedado um cavaleiro. Porém, esse cavaleiro, além daquele fiasco que foi a luta com Iter, nunca tinha lutado antes. Então, ela não sabe disso e ele é muito bem apessoado. Mas ela vai até o quarto dele e o Parsifal, ele mandava os pajens embora, então ele ficava sozinho no quarto, porque o que era normal? O senhor, o cavaleiro, ficar deitado lá nas peles onde era a cama e os pajens ficarem em volta para caso ele precisasse de algum serviço, eles estavam lá. E o Parsifal manda os pajens embora. Então ele fica sozinho no quarto e chega aquela jovem muito bonita, e ele está dormindo e ele acorda com os soluços dela, porque ela vai lá rezar, ela fica de joelho na frente da cama dele e pede a Deus que ajude, e aí ela começa a chorar por causa de toda aquela situação e está chorando de soluçar, e ele acorda com esses soluços. E ele acorda com esses soluços, vê aquela cena, ela tá ali de camisola, vulnerável, muito vulnerável, e ele fala para ela, o que está acontecendo? Ele falou, olha, e ela fala para ele, se você não se aproveitar da situação, eu posso te contar. Ele fala, não, de jeito nenhum, deite aqui e me conte tudo o que está acontecendo. E aí ela conta tudo o que aconteceu, que o prometido dela tinha morrido e que agora tinha 2 cavaleiros lá cercando o castelo e que as pessoas estavam passando necessidade, e conta tudo. Ele falou, pode deixar que amanhã nós vamos resolver isso. E ela volta para o quarto dela. E no outro dia, cedinho, o Parsifal vai para a primeira luta dele. E ele vence esse cavaleiro. E imediatamente, depois, muito cansado, ele já tem a segunda luta e ele também vence. Mas o Gunisman tinha ensinado ele a ser sempre misericordioso com quem ele vencia. Então, diferente daquele Iter que ele foi e matou imediatamente, então dessa vez ele derrubou o primeiro cavaleiro e foi lá e perguntou, você me serve? E o cavaleiro falou, depende. Lembra que eu falei que o cavaleiro tinha a opção de ter ou serviço ou optar por morrer. Mas esse falou, depende, que serviço que é? Ele falou, você vai servir uma jovem chamada Liase. Ele já sabia quem era a Liase. Ele falou, de jeito nenhum, prefiro morrer. Porque a Liase era quase uma adolescente. Ele falou, tá, então você vai lá na corte do Arthur e tem uma mulher que foi esbofeteada por minha causa. Você vai lá e vai prestar serviço a ele. Ele falou, bom, corte do Arthur, tá ok, então eu vou prestar serviço para você. E aí foi. E o segundo cavaleiro que ele derrotou foi a mesma coisa. Aí ele já foi mais com a ideia formada, né? Você vai me prestar serviço, você vai lá na corte do Arthur, tem uma mulher que foi humilhada por minha causa, então você vai servi-la. Pense a cara do sujeito que esbofeteou a mulher, chamava Kailet, que era o mestre de cerimônias, quando chega o primeiro cavaleiro para servir a mulher.
Aí aquele irmão que era do voto do silêncio falou, viu? Começou. E aí, quando chega, horas mais tarde, o segundo cavaleiro para prestar serviço para essa mesma dama. Então, algo tinha começado a desenrolar. E aí, à noite, o Parsifal celebra casamento com a Conde Viramur. E tá aquela tensão à tarde, porque eles não tinham comida. E o destino de novo age. Chega imediatamente no porto 2 navios completamente abastecidos. E o Parsifal, com o dinheiro que ele já conquistou, consegue abastecer todo o reino e abastecer as pessoas que estavam passando fome e também ali celebrar o casamento dele de uma forma honrosa, bonita, como aquela rainha merecia. Conde Viramur vai então, dessa vez oficialmente, lá para o quarto do Parsifal. Mas ela vai preocupada, ela vai com todas as preocupações que uma jovem daquela época teria. E essas mulheres, elas têm uma simbologia que simbolizavam alguém que tinha muita sabedoria e que podiam levar esse homem para uma realização espiritual. E como ela tá, ele vê ali, ele percebe que há uma preocupação nela, lembrando que ele também era um jovem puro, ele fala para ela, fala assim, olha, vem aqui, fica comigo que eu te protejo, eu cuido de você e somente quando você estiver segura que eu posso te proteger é que nós ali colocamos o nosso casamento como deve ser. E aí no outro dia ela fica muito feliz, se sentindo muito bem, e no outro dia ela coloca o chapéu de mulher casada, mesmo não estando casada como eram os deveres de praxe. E aí o Parsifal então é senhor daquele castelo, é senhor daquele reino. Mas passa-se o tempo e aí ele começa a ter uma certa saudade lá da mãe dele. Pensou, nossa, passou-se já muito tempo. Como será que ela tá? Como será que ela ficou? E aí ele fala para Conde Viramur, olha, tô muito realizado, você é a mulher da minha vida, tô muito apaixonado, era tudo que, nem sonhava com isso, mas tá tudo muito bom, tá tudo muito ótimo, porém, tô aqui com saudades da minha mãe, não sei como que ela ficou. E aí ela fala para ele, então vai buscar sua mãe. E ele sai. Só que quando ele sai, ele entra num caminho estranho, num caminho diferentão. A floresta começa a ficar densa, começa a ficar diferente e ele meio que não está sabendo onde é que ele está andando. E começa a ficar escura a floresta e ele se depara e chega perto de um lago. E nesse lago tem um barco e tem uma pessoa muito bem vestida com umas roupas de nobre que está pescando dentro desse barco. E aí o Parsifal para lá e fala, olha, eu estou aqui em busca de um lugar e eu gostaria de saber, como já vai anoitecer, se tem por perto daqui alguma estalagem, se o senhor pode me indicar, algum albergue, alguma coisa assim. E aí esse nobre que está nesse barco fala para ele, olha, a 33 milhas daqui você não vai ter nada, só tem isso mesmo. Mas eu conheço um lugar onde você pode passar a noite. Se você quiser, eu te levo. E ele entra dentro do barco e esse rei leva ele para um castelo grande, enorme, com 4 portas, uma em cada direção. E ele é conduzido, e esse castelo é muito rico, mas muito rico mesmo. E quando ele entra nesse castelo, vários pajens vêm recebê-lo e perguntam para ele, como foi que você entrou até aqui? Daí ele falou, o pescador me trouxe. Daí ele falou, você não tinha nada que está aqui, você não pode estar aqui. Fala, olha, o único jeito de você estar aqui
espera aí que eu vou falar com a rainha do castelo. E aí esse pajem ele volta